Seja bem-vindo, Irmandade, seja bem-vinda, gente do Novo Mundo. Está começando mais um Daime Podcast. Meu nome é Gabriel Gomes, estou aqui com meu irmão Gabriel Duarte. Salve, Irmandade. E Heitor Santos. Alô, galera. Mais um episódio, eu e meus queridos amigos. E aí, Duarte, o que você preparou para hoje, meu querido roteirista do Daime Podcast? Cara, hoje eu tava dando aula, né, pro meu aluno. Eu tenho um aluno meu que ele é autista. Eu acho que eu já comentei em outros programas aqui, mas eu sou professor particular. Tava trabalhando em colégio, mas no momento eu tô trabalhando só com aula particular. Enfim, e esse aluno meu hoje, ele tava fazendo uma tarefa de matemática. E aí eu pedi pra ele sentar e fazer a tarefa, né? E assim, ele tava conseguindo tranquilo, assim, fazer a tarefa de boinha. Mas aí, de repente, ele ficou bravo. Aí ele ficou bravo, assim, levantou bravo, deu um murro, assim, na folha da tarefa, assim, sentou no chão. E falou assim, não quero mais fazer esse negócio, não. Aí eu peguei e falei assim, mas por quê? O que foi? O que tá acontecendo com você? Foi, sentei no chão com ele, né? Aí ele falou assim, na escola a gente é tratado igual escravo. Aí eu falei, como assim? Acostuma que não é só na escola. Exatamente, como assim? Aí ele, esses dias a monitora disse que eu não ia poder sair pro recreio enquanto eu não terminasse de copiar a tarefa. Isso é ser escravo. Aí eu falei, mas se você parar pra pensar pelo ponto de vista que você tá tendo agora, todo mundo é escravo. Você acha que se seu pai chegar lá no supermercado, mesmo se ele tiver com fome, alguém vai entregar alguma coisa pra ele se ele não tiver dinheiro? Então, ele não é escravo do serviço dele também, pra poder ter as coisas? Aí ele falou assim, não, eu sei disso, mas é que às vezes as pessoas ficam me tratando igual idiota. Eu não tô entendendo e a pessoa fica brava comigo. Aí eu falei assim, certo, mas aqui onde a gente tá hoje, você não precisa ficar preocupado com isso não. Se você não der conta de fazer, eu não vou ficar bravo com você, eu vou te explicar. Combinado? Aí não, combinado. Aí ele fez a tarefa dele. Mas eu acho a linha de raciocínio dele excelente. No outro programa eu tinha falado, né, sobre a questão da libertação das crianças, que é a próxima grande libertação que vai acontecer. E é sobre isso, tipo, não faz o menor sentido você ficar mastigando e passando um monte de conteúdo pra criança que não necessariamente ele vai utilizar. Não era o caso dele, ele tem muito interesse na parte de programação, de robótica, ele já tem uma facilidade para essa área. Ele não estava tendo dificuldade na tarefa, ele estava tendo resistência para querer fazer a tarefa, porque na cabeça dele aquilo lá era uma imposição, era obrigar ele a fazer uma coisa que ele não estava a fim de fazer. E ele estava certo, realmente é uma imposição. Só que a gente está acostumado a viver num sistema de ensino, principalmente de colégio, de recompensa, né? Você é recompensado. E toda recompensa acaba que cria na gente um ego, porque a partir do momento que você tem uma recompensa e o outro não, começa a existir a questão da comparação. Então, esse sistema ele já te coloca para ser competitivo, para você se comparar. Tem uma escola que é chamada Escola de Coimbra, ela funciona de um jeito diferente, um jeito que eu acho muito bacana, que a gente deveria estar caminhando mais para esse rumo. Espero que agora com o novo ensino médio a gente possa começar a ir mais para esse lado. Mas, né, política é complicado. Enfim, é uma escola onde você escolhe um tema e você pode escolher o tema que você quiser. Então, por exemplo, vamos supor, eu fui lá e escolhi o tema ar-condicionado. Parece bobeira, mas eu decidi que é ar-condicionado. Então você vai entender tudo que envolve o ar-condicionado. Desde a parte elétrica do ar-condicionado, a parte mecânica do ar-condicionado, os conceitos físicos de o que faz o ar-condicionado funcionar, a instalação do ar-condicionado na casa. Então, você vai pegar um tema e você vai destrinchando ele. E você vai conhecendo ele conforme vai existindo a necessidade. E não necessariamente você vai pegar um conteúdo e vão vomitar lá em cima de você, né? Porque eu lembro, inclusive, que quando eu estava no ensino médio, uma vez eu saí meio mal numa prova de biologia. E aí, na época, eu estava no segundo ano do ensino médio. E como eu era um bom aluno, sempre tem aquele negócio. Você é um bom aluno, a galera já vomita que você vai fazer medicina, né? Como eu aquilo não era uma preocupação para mim naquele momento, eu aceitava. Então eu dizia, não, é isso mesmo, vou fazer mesmo. Aí um amigo meu virou pra mim e falou assim, uai, você vai fazer medicina, aí você tá saindo mal na prova de biologia?
Aí eu falei assim, sim, eu nunca vou atender uma água viva na minha vida. Aí ele riu e falou, realmente. Então, tem muito essa questão de você não ter esse direcionamento do ensino. E eu, como professor, eu já tenho essa visão de sentir essa necessidade. E não é nem uma questão de, esse é o certo a fazer. É uma necessidade, cara. O jeito que tá acontecendo com as crianças hoje em dia, a gente tá sendo empurrado para isso. E por que a gente tá tendo tanta criança autista hoje em dia? Cara, tá tendo muito diagnóstico de criança autista. Muito, muito. Eu tô vendo isso acontecer toda hora. Tá saindo muito laudo. Não é que antes não existia. É que antes não se conseguia entender que aquilo era autismo. E que o autista, ele é o cara que mais tem essa necessidade de ter um ensino específico. Porque se você joga pro autista um ensino direcionado, cara, o moleque rebenta. Ele é muito, muito bom no que ele faz. Muito, muito, muito bom mesmo. Agora, olha esse moleque, olha a linha de raciocínio que ele constrói pra mim. E se você dá um embasamento sociológico pra um moleque desse, você começa a trazer pra ele questões sociais, o que não podia sair disso? Entende? Eu consigo imaginar a gente com 8 anos e ele com 8 anos. Assim, é engraçado porque quando você levanta um problema e você já apresentou uma solução, que eu achei interessante, essa questão de você, por exemplo, ter um conhecimento específico, né? E desenvolver um conhecimento teórico que agregue naquela prática que você pode escolher para a sua vida. Só que também vai a questão assim que, às vezes, quando a criança é pequena, ela não quer nada também, né? Se ela não tiver uma pressão assim de um direcionamento forte. Eu mesmo assim acho que se eu não fosse obrigado a fazer as coisas que eu fui obrigado, eu não teria o conhecimento que eu tenho. Só que aí, já concordando com você, poderiam ter me obrigado para um direcionamento melhor, né? Para aproveitar melhor as minhas qualidades, né? Então, essa questão é muito engraçada, muito relevante. Engraçado assim, não é engraçado não. Acho que isso é só o meu bordão, meu Eduardo. Mas agora, de novo, o que isso tem a ver com o Daime em si, né? Onde que tá o link do que eu tô querendo dizer com o Daime? O Daime, ele vem para desconstruir a gente de todo o conhecimento que a gente acumulou, desse sistema que faz a gente ter uma noção de comparação profunda e de achar que a gente é melhor por ter acumulado mais conhecimento. Sendo que todo conhecimento que você acumula nada mais é do que poeira no espelho. E isso te atrapalha a enxergar o reflexo real de quem você é. Então, a partir do momento que a sua intelectualidade começa a se tornar um ego, isso é um problema. Eu cheguei no Daime, eu tava a ponto de explodir, sabe? E boa parte do que culminou nesse sentimento que eu tinha era justamente a minha intelectualidade. Eu tinha uma noção de comparativa. Eu estava acostumado o tempo inteiro das pessoas terem essa comparação comigo. E hoje em dia eu já não acho mais tão justo de falar assim, por exemplo, quando eu falo que eu dou aula de matemática, aí a pessoa fala assim, nossa, então você é inteligente. Eu falo, não, velho. Por que tem essa sua... que você fala? Mas é muito instantânea essa fala, porque não que as pessoas falem isso de maldade, mas tem sempre a ideia da comparação, porque matemática tende a ser uma matéria que raramente alguém se destaca nela. E não é uma questão de eu ser inteligente, é que por acaso eu sou bom nisso, por acaso. Mas todo mundo é inteligente. E tem gente que fica brava comigo quando eu trago essa ideia de todo mundo é inteligente, todo mundo tem uma inteligência. E a verdade é que quanto menos você se identifica com a sua intelectualidade, eu não sou contra o intelectual em si, eu sou contra a intelectualidade. Você tem que saber as coisas, é importante você saber as coisas, mas você tem que saber aplicar aquilo que você sabe, sem deixar aquilo se tornar um ego, mesmo que seja sutil. De novo, vou dar o exemplo do Padrinho Sebastião. Pra mim aquele cara é sensacional. Um cara analfabeto, um cara simples, entende? Um cara que, tipo, não tinha dinheiro. O que o Padrinho Sebastião, a nível de mundo capitalista, era? Um nada, um ninguém. E a Bíblia fala, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos.
Se você já é alguém aqui nessa existência aqui, lá em cima, no outro plano, você vai ser ninguém. Se você é um ninguém aqui, lá no outro plano, você vai ser alguém. Então tentem o máximo possível ser ninguém. Sejam um Zé Ninguém. Não se apeguem a títulos, a nomes, a família, a intelectualidade e principalmente... Como você diz isso, você pode ser, você só não pode ter apego a isso. Você não pode se identificar com isso. Você não é isso. Você tá parecendo que a gente conversou do ar-condicionado. Você só não pode precisar dele. Você pode ter um ar-condicionado, mas no momento que você falar que nosso sonho, se eu tiver um ar-condicionado. É porque eu dei o exemplo do ar-condicionado aqui. Eu não durmo sem ar-condicionado, pronto. Isso. Eu ainda peguei que você falou do ar-condicionado. Falei assim, eu e o Heitor tava conversando, né, depois do trabalho, e eu falei assim pra ele, cara, eu tinha uma coisa na minha cabeça, assim, por exemplo, eu nunca tive as caras de comprar um ar-condicionado pra mim, porque na minha cabeça eu tinha que estar acostumado a não ter esse tipo de luxo. Olha que brisa. Sendo que eu posso ter um ar-condicionado, mas eu não tenho. Por quê? Porque eu não vou ficar acostumado a não ter esse tipo de coisa? Por quê? Hashtag Eu com comida japonesa. Não vou ficar comendo comida japonesa, que eu vou começar a gostar e é muito caro. Eu tinha isso. Que besteira, cara. Não quero nem começar, já é caro demais, velho. Melhor não gostar. Agora, você vai deixar de usufruir das coisas que o mundo pode te propiciar, coisas boas pra você, um conforto. Você só não pode começar a achar que você é melhor que os outros, porque você tem isso, ou que você não pode viver sem isso, se apegar nisso. É ser um mendigo no palácio, né? Você tá no palácio, mas você continua sendo um mendigo. E acaba que, assim, as pessoas que se abdicam disso de certa forma, se você for ver, você comentou sobre o Padre Sebastião, eu fiquei brisando em algumas coisas relacionadas a Jesus também, né? É a mesma forma, um Zé Ninguém. Zé Ninguém? Só que ao mesmo tempo, parece que tudo que envolve ele é riqueza, tá ligado? Porque, por exemplo, Jesus era tão querido que aí ele era convidado para os lugares, era bom estar com ele. Tipo assim, a presença dele era agradável ao ponto dele não ter miséria, por mais que ele às vezes não tivesse dinheiro. Padre Sebastião também, porque pelo intuito dele, por ser quem ele era, pelo que ele se mostrava, o que ele apresentava, e o que estar perto dele te trazia como benefício, ele estava sempre junto com pessoas que trabalhavam junto com ele, que encaravam as ideias dele e seguiam ele e confiavam. Então, tipo assim, os projetos dele criavam vida justamente por ele ser quem ele era. Entendeu? Então, assim, acontece que, bem que você disse, né? Essa aqui riqueza, que a gente qualifica as pessoas como melhor ou como pior, dependendo às vezes nem só da questão financeira, mas muito também da questão intelectual. A pessoa tem formação, a pessoa tem isso, tem aquilo, beleza. Só que essa pessoa desenvolveu tanto o intelecto e ela não consegue estar em paz com ela mesma, ela não consegue estar sozinho com ela mesma, não consegue estar em silêncio, não consegue olhar para dentro. O que serve tanta poeira se ela não consegue o básico simples, que é sentar e estar feliz, estar em paz, simplesmente por estar? Eu acho que essa sabedoria teria muito mais valor do que um conhecimento teórico, filosófico, matemático, que é o que a gente vem para se curar, né? Porque nossa alma está em constante conflito, em dores, em ódios, em tudo. Então, acho que a grande sabedoria é você estar bem do jeito que está, não estar incomodado consigo mesmo, com o que o outro faz. Então, acho que essa construção é muito mais relevante para a sua evolução espiritual do que as construções intelectuais. Tanto que as construções intelectuais também têm seu valor. Isso é evidente, né? Não pode descartar. Inclusive porque quanto mais desenvolvido os planetas, mais conhecimento vocês vão acumulando também, né? Só que aí é a sabedoria de saber equilibrar as coisas, entendeu?
Porque se você for pensar, já estudei bastante assim sobre questão beleza. E aí, você vai estar num mundo mais evoluído. Qual que vão ser suas buscas? E meio que as pessoas lá são meio que os grandes sábios de várias formas, de várias fontes. É o cara que sabe construir, o cara que sabe planejar, o cara que sabe gerir, entendeu? Porque acontece que vão passando as milhares de anos, você vai acumulando dons e sabedorias e aprendizados que você vai pegando aqui e ali. Quando não mais existia a necessidade de esquecimento de toda a sua história divina, assim, dizendo, você vai construindo bagagem. Tem até um hino que eu não vou me recordar, mas que ele... Qual que é aquele hino que fala que você multiplicar e os seus ensinos você deixar e você ser reconhecido pelo aquilo que você deixou? Não é aquele... É do Maria Damião também? Maria Damião, que fala, meus ensinos eu deixei, alguma coisa assim. Agora eu vou multiplicar. Agora, tem uma parte que fala exatamente assim, que ele vai ser lembrado pelo que ele foi. Se eu não me engano, posso estar até enganado. O Gomes vai dar uma conferida aqui no hino e agora a gente volta para confirmar. Mas se eu não me engano é isso mesmo. Achou? Eu tava, já que você citou aí dos hinos da Maria Damião, né? Nos estudos tem sempre o meu bom e velho hábito de estar pensando sobre o que está sendo passado ali, né? E foi muito interessante que esse hinário da Maria Damião, além de ter sido o meu primeiro hinário, eu aprender inteiro, isso é uma coisa muito marcante para mim, já que eu ainda não aprendi completamente o Cruzeiro, e eu aprendi primeiro Maria Damião. Então, eu acho que isso é até tipo assim, presta atenção no que a Maria Damião tá explicando bonitinho, porque se você tá tendo que aprender ele primeiro do que o Cruzeiro, é porque a mensagem que está sendo mais urgente no momento é essa. E aí, eu tive um pouco de dificuldade de vir de interiorizar os hinos. É como se o Cruzeiro, para mim, eu conseguisse fluir muito rápido e o Maria Damião não. Só que tudo que eu não entendi, eu entendi no trabalho. Porque a gente cantou tudo lá no trabalho. Tudo, a gente cantou todos, Maria Damião inteiro. Aí quando cantava muitas coisas que não tinha ficado tão claro, veio, sabe aquele estalo assim, ó, instantâneo, isso foi muito rápido de, cara, você não tá cantando pros encarnados, você tá cantando pros desencarnados. É mesmo, lembrei. O Santo Daime é um trabalho espiritualista voltado para ajudar principalmente os irmãozinhos desencarnados. Eu já comentei isso em outros programas. E é doido, eu tinha esquecido disso. Eu lembrei de novo. Então é bom dar essa retomada, né, de foco do que é. Então lembra, Heitor, agora que você disse que às vezes você não conseguia pensar tanto no que o hino poderia ser, lembra que ele é provavelmente primeiro para os irmãos desencarnados, depois para você. Que a gente pega no trabalho é lucro. Isso. Essa é uma questão engraçada. Quase isso, por aí. Essa é uma questão. Bordões. Antes do programa, o Duarte me falou que eu sempre falo que isso é engraçado e eu queria só citar por isso que eu ri agora, que realmente é um vício. Isso de linguagem acontece. A questão que você mencionou é legal, porque a verdadeira vida não é a que a gente está vivendo aqui. O Espiritismo bate muito nessa tecla de que a verdadeira vida é a vida fora da matéria, certo? Que isso aqui é apenas uma experiência dentre várias experiências kármicas, né? Experiências da matéria, encarnados, mas quando você volta para o mundo espiritual, é a verdadeira vida. Certo? Aqui você aprende a morrer e lá você aprende a viver. É legal porque pensar assim e conseguir colocar isso em prática resolveria tantas questões internas, sabe? Porque é como se você realmente não levasse tão a sério de uma forma, de determinada forma. É você aproveitar os ensinamentos, sentir as sensações que apenas a matéria te oferece, física e de relações, certo? Porque
você aproveita isso, mas sem se apegar a isso. Porque você tendo a consciência de que isso aqui não é a coisa mais importante. De que quando você voltar ao mundo espiritual, você não é mais o Gabriel Duarte, você não é mais o Heitor. Vocês são o ser que foi criado por Deus. Dentro desse ser já teve um Gabriel Duarte, um João, uma Maria, um Sherbatsky, Chovsky, outra experiência, um ser que veio de outro planeta e está aqui em uma jornada, né? Às vezes você foi expulso de outro planeta que evoluiu, você ficou para trás e você veio para cá, certo? Ou então você estava num planeta ruinzão e aí você foi bonzão, o planeta ficou ruim para você e você veio para cá. Tem esses intercâmbios. Muitos de nós, a maioria de nós, não temos origem como terráqueos mesmo. Mas enfim, voltando dessa construção para o fato é, a gente deveria desapegar, né? A gente deveria desapegar de ser alguma coisa aqui. O que a gente construir aqui seria apenas uma consequência do nosso trabalho. Tanto do nosso trabalho espiritual, ou nesse caso não, tanto do nosso trabalho material mesmo, né? Que seriam os bens, as coisas que a gente poderia fazer, construir aqui como legado material. E também o que aqui a gente faz espiritualmente aqui também transforma a nossa vida, né? Porque o que a gente apresenta como ser, como princípios, como atitudes mesmo, constrói um legado, uma experiência, né? Pra gente, círculos de amizades, ser bem quisto pelas pessoas, né? Pelo nosso caráter, por tudo aquilo que a gente constrói. E a gente aproveitar disso, mas entender que esse Gabriel Duarte, a partir do momento que ele tiver, vamos dizer, 80 e poucos anos e falecer, ele ficou. Nem só a nossa própria vida, né? Entendeu? Mas eu falo assim, no quanto a gente pode impactar também e ajudar na vida dos outros, tanto o lado espiritual também. Porque, pensa como é que seria a nossa vida se a gente, vamos supor, o C. Duarte não tivesse vindo aqui, entrado no Daime. Você que estava acumulado de tanto conhecimento e comparação e essas coisas, eu também com outros pensamentos tanto quanto errado. Se a gente não tivesse conhecido e multiplicado esse conhecimento que a gente, esse pouco conhecimento que a gente tem hoje, talvez a gente ia voltar umas 2 casas para trás na vida. Eu não gosto de chamar de conhecimento, eu gosto de chamar de conhecer. Eu não gosto de substantivo, eu prefiro falar verbo. O conhecer que a gente está tendo. Toda vez que a gente faz um trabalho e pratica. Como diz o nosso lendário amigo Zé, o trabalho começa quando termina. Então, esse praticar desse conhecer que a gente está tendo, está fazendo a gente se transformar. Eu me libertei de muitos vícios meus. Diz um amigo meu, o Rubens, ele é ateu, mas ele é um cara sensacional. Parecendo que é ateu, né? Mas essa classe mas, assim, de pessoas. Mas ele é cabeçudo, não é o cara cabeçudo. E aí, ele teve momentos da vida dele que ele teve que ter uma introspecção profunda, que ele passou por situações difíceis. Então, querendo ou não, ele teve um crescimento interno profundo. Por mais que ele fica com aquele blá 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 dele de que tudo é química e física, ele teve o crescimento interno dele. Então, ele trabalha a subjetividade, objetividade, mais a objetividade, ele orienta a visão dele mais para a objetividade, mas ele foi obrigado mesmo a voltar para a subjetividade. E aí esses dias ele me mandou um meme muito bom, que ele falou assim, que era assim, ó: o duro de ter amigo viciado é que depois eles viram crente. E é verdade, eu era viciado e agora eu sou crente, de crer, eu creio. E esse crer, esse conhecer, foi o que fez eu me libertar tão facilmente de todos os vícios que eu poderia ter. Porque eu sei que tem alguma coisa muito maior do que eu, que não preciso ficar apegado nessas coisas pequenas. Mas que seja uma piada, como é que eu não poderia rir? Que é verdade. Então, não é algo que me ofende de forma alguma. Não fico tiltado com essas coisas. E ele sabe disso, por isso que ele faz essas piadas e a gente é muito amigo. Então a gente consegue rir disso.
Até porque pra mim, Deus é alegria, Deus é dança, amor, coisas boas. Não precisa ter essa seriedade toda de falar assim, nossa, não pode fazer piada com essas coisas. Pode, cara. Você leva pro seu coração a mensagem do jeito que você quiser, né? Aí a interpretação é sua. Se você quer sentir as coisas do jeito ruim, é com você. Inclusive, a gente achou o hino aqui que retratava o que a gente falava, que é o 38. Eu só não vou lembrar qual que é o ritmo dele. Você canta só esse trechinho pra gente, por favor? Essa terceira estrofe? Isso, o hino 38 do Marido Leão, quando eu era menino. Até que a velhice chegou e os ensinos multiplicou. A certeza é que eu vou, mas todos dias ele deixou. A certeza é que eu vou, mas todos dias ele deixou. Que é o legado que a gente tem que deixar, né? Inclusive é esse. É o conhecimento. É o conhecer Isso. das práticas boas aí que vai levar a gente para uma certa evolução e passar esse conhecimento para todos que acompanham a gente. E o que seria esse trabalhar e multiplicar para não diminuir? Cara, eu acho que a primeira noção que eu tive foi a mais simples possível. Ter filho, velho, multiplicar e crescer a galera e passar os bons ensinos. Eu acho que aqui ele tá falando muito mais, eu acho que internamente. Multiplicar. Pode ser o multiplicar. Porque assim, porque eu acredito que, vamos dizer, não parar, esquece agora tudo que eu tava falando de fora e vamos entrar num ponto de vista de uma vida, somente essa vida, certo? Você nasce, quando eu era menino me chamavam pequenininho, aí eu me transformei e mais eu multipliquei. Eu acho que como se toda criança, toda fonte de vida, nesse caso humana, né, que é um ser vivo que tenha maior potencial de transformação, porque meio que outros seres, animais, eles não evoluem tão rápido como o ser humano tem a oportunidade de evoluir, né? Você pode pegar um cara e em um ano ele mudar completamente a consciência, expandir para outras questões, e um ser animal ainda não está com toda essa percepção. Então, acredito que quando você nasce, você é um menino e você lá trabalhar e multiplicar. É esse trabalhar, essas questões de moralidade, questões de ser verdadeiro, de ser sincero e tantas outras questões que a gente pode crescer aqui nesse mundo, né? De amar. Acho que amar é onde que nasce todos os vértices, né? Então, trabalhar e multiplicar é para não diminuir. Então, você se multiplicar como ser, né? Você nasce como uma fontezinha de vida e vai multiplicando aquela essência do que o divino espera de nós. Eu tive uma percepção mais de exemplo. Vou dar um exemplo singelo, inclusive, sobre o que eu vi como exemplo, né? A primeira admiração que eu tive no Daime foi uma pessoa fazendo genuflexão na frente do cruzeiro. E pra mim, na igreja católica, quando você entra, você tem que levemente abaixar o seu joelho e fazer o sinal da cruz. O nome disso é genuflexão. Eu nem tinha com isso. Aí, um dia eu tava num trabalho e alguém comentou, não sei o que lá, o altar. Eu falei assim, deu aquele estalinho assim na minha cabeça, tipo, a mesa que fica aqui no centro durante o trabalho é um altar. Quando eu fui coroinha, eu aprendi que, primeiro, você não fica de costas para o altar. Segundo, você entra e você sai do salão, você faz genuflexão. Aí eu entendi que é para eu fazer esse tipo de coisa. E foi muito interessante porque, a partir do momento que eu comecei a fazer, eu comecei a reparar que outras pessoas começaram a fazer também. Então é o exemplo. Eu não vou sair falando para todo mundo, entrou do salão, saiu do salão, faz genuflexão, não dá as costas para o altar. Eu não tenho que ficar falando isso para os outros. Tenho que fazer o quê? Dar o exemplo. Isso é um exemplo bobo do que eu quis dizer com isso, mas é que às vezes você não precisa ficar falando as coisas. Às vezes você precisa só fazer. Mostra que você aprendeu e começa a praticar o que você aprendeu. E o seu exemplo vai multiplicar.
que as outras pessoas vão começar a entender também. Aí ele fala quanto ele se multiplicou, né? No hino. Seja quem for o lírico. Os ensinos eu estou mostrando para todos compreender. Que eu não posso me declarar. E eu mesmo não posso dizer. Ou seja, eu só posso mostrar. Os ensinos eu estou mostrando. Eu não posso dizer. Volta para aquela questão. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Somente com o eu sou eu consigo chegar no meu ápice, no meu cume da minha evolução. E quem não está buscando este ápice, eu lamento, porque é esse ápice que vai, e a busca dele, e quanto mais próximo estivermos, que vai nos dar a paz, a sabedoria e todas as bênçãos que nós buscamos e todo mundo quer. Aí às vezes alguns pedem, outros não, vai por um caminho, outros não. Mas apenas sendo é que nós vamos ter a sabedoria necessária para ter a nossa paz interior. E apenas sendo é dar exemplo também, de certa forma, é que nós podemos declarar algo a alguém. É dar o exemplo. Outra coisa que me fez pensar nesse hino também é o mestre, ele não pode, tipo, Shazam, aparecer na sua frente e falar, ó, agora você não vai mais fazer isso, e agora você vai fazer... Ele não pode fazer isso. Tipo, ele pode, mas ele não pode. Ele atrapalharia você, porque tem que ser algo que tem que se despertar de dentro de você. Quando você tem uma semente, e você abre a semente, você não vê a árvore lá dentro. Mas a árvore sai de dentro da semente. Mas ela tem que brotar. Então o mestre, ele ajuda a criar um campo fértil para você brotar. Mas quem tem que germinar, quem tem que brotar e quem tem que se tornar uma árvore é você. E não o mestre vir aqui e arrancar a árvore de dentro da semente. Não seria nem justo, nem com você, nem com ele. Eu acredito que a simplicidade seja qualquer forma de simplicidade, ela é muito válida, é muito grandiosa. Quanto mais simples uma pessoa, e quando eu falo de simplicidade, eu falo de estar bem com o que é. Porque quando você está bem com o que você é, isso resolve tantos problemas, tantas questões. Porque aí você não está mais preocupado, você não está mais triste, você está numa posição de ajudar mais ao invés de precisar de ajuda. Ótimo, exatamente. Então, buscar a simplicidade é fundamental, né? E eu acredito que é muito difícil, na verdade, ter esse desapego completo que a gente está pregando aqui de certa forma, que é isso, né? Não levar tanto a sério a matéria e buscar essa simplicidade. É muito complicado porque vez e outra você acaba batendo na cabeça assim e pensando, não, mas eu queria o conforto, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas eu compreendi que o conforto, não sei outras pessoas, mas é uma opinião pessoal minha, que o meu conforto só vai estar pleno à minha disposição quando eu realmente compreender e conseguir ser simples. E aí tudo vai brotar de uma forma simples. Natural. Porque eu tenho muito, acho que eu já comentei com vocês umas visões minhas do quanto o mundo é complicado. E o mundo é complicado porque as pessoas complicam. Porque a essência da vida, ela é muito simples. A gente paga hoje R$7 numa gasolina. Quantos quilômetros, assim dizendo, mas quantos quilômetros nosso planeta percorre por dia, por ano, sem nenhuma gota de gasolina? Certo?
Então, a essência divina, ela é muito simples. É um encaixe muito perfeito, que as coisas criam seus ciclos da natureza, certo? Todas as forças na natureza, criadas por Deus, são muito complexas, da forma assim de ser grandiosos, né? É grandioso um planeta percorrendo um trajeto, é grandioso as marés, é grandioso os ciclos da água, é grandioso tudo que Deus constrói, só que não é burocrático, não demanda muito trabalho, muita mão de obra, é divino. E eu acho que você trazer isso para sua vida, fazer com que a sua vida seja cada vez mais simples e ao mesmo tempo grandioso, certo? É o meu grande ímpeto de transformar minha vida nisso. É sobre você abandonar a questão da mente e da lógica e deixar a intuição e o fluxo fluir. Você simplesmente viver a vida naquele momento, sem você ficar preso tanto ao passado quanto ao futuro. E isso de uma forma sanciente, acho que é essa a palavra mesmo. Você está pensando sobre, você está agindo, pensando, refletindo com sua totalidade naquilo. Outro dia aconteceu uma situação, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa dizer: nossa, você foi grosso. Eu parei assim e falei: uai, fui? E eu fui analisar e eu fui grosso. Mas por quê? Porque eu não prestei atenção na situação como um todo. Eu vi a pergunta e dei uma resposta. Eu não parei e pensei sobre quem estava fazendo a pergunta, como estava sendo feita a pergunta, qual que era o contexto que estava sendo inserido. Eu simplesmente analisei a pergunta e dei a resposta. Quando você começa a ficar preso nessa questão da lógica, você se perde. Isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi muito com as mulheres. Você vê que as mulheres, elas não estão tanto prestando atenção no que você está falando. Elas estão prestando mais atenção no que você está fazendo. Por que o homem tem dificuldade de entender mulher? Porque eles estão prestando atenção no que elas estão falando. Estão prestando pouca atenção no que elas estão fazendo. É claro que eu não estou dizendo que o que elas falam não importa. Eu só estou dizendo que o que elas fazem é muito mais relevante do que o que elas falam. O que elas fazem é mais importante do que elas falam. Então, na verdade, eu acho que nem precisa fazer essa divisão. É sempre mais importante o que você faz. Sim, perfeito. Elas estão observando o que a gente faz e não o que a gente fala. Só que o homem tem mania de não observar o que a gente faz. Isso. Mas o relevante é sempre o que você não faz. vê mulher falando: eu não entendo as outras mulheres, ou então eu não entendo os homens. Você não vê mulher falando isso. Você vê homem falando isso. É muito mais comum, entendeu? Porque esse é o nosso... A gente é muito... Tipo, macaco comunica. Macaco, pega jarro, macaco pega jarro. Levanta jarro, macaco levanta jarro. E não é aquela sensibilidade de estou observando que o jarro precisa ser levantado e isso basta. Entende? Sabe o que isso me lembrou? Que a gente estava falando de deixar um pouco o fluxo seguir. Bem no início do nosso podcast a gente teve um convidado que foi o Rodrigo Edilan. Vocês lembram o que eles falaram? Lembro que eu estava até lendo um livro lá que era justamente... O Poder do Agora. O Poder do Agora, isso. E boa. O que eles estavam falando é que na vida deles, sempre que eles tentavam forçar o fluxo, não dava muito certo. E quando eles passaram a agir com intenção, então eles querem, vamos supor no caso deles, eles queriam ter o próprio salão, no próprio lugar... E eles começaram a agir com intenção para que acontecesse isso, mas sem forçar nada e deixando que as coisas acontecessem de acordo com o que eles queriam. Eles jogavam para esse rumo, mas deixando sem determinar nada. Que foi o que a gente estava falando aqui. Eu acho que isso é meio que o ponto de equilíbrio entre você querer demais como vai ser as coisas, que a gente não é nada, só debaixo dele que a gente é, e é ele que sabe de tudo. A gente não sabe de nada. E eu acho que esse é um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. Entre não deixar só o fluxo seguir e entrar tipo daqueles rio da preguiça e deixar o rio seguir a gente, mas sim tomar um rumo e deixar o fluxo seguir nele. Acho que esse seria o equilíbrio. Nossa, será que esse é o equilíbrio que eu procurava e agora estava na minha cara esse tempo todo e agora eu lembrei dele, já foi dito lá atrás. Pois é. Às vezes é só questão de refletir. Bom, vamos finalizar o nosso programa cantando um hino rapidinho aqui, Ó Virgem Senhora Mãe, 31 da Maria Damião. Busca o atabaque lá, Gomes.
Busco demais. Enquanto você faz isso, eu vou Fala para as pessoas serem simples. tecer um último comentário sobre a questão da palavra em si. Por que a comunicação de palavras ela pode ser tão falha, né? É muito fácil você simplesmente dizer algo e a pessoa entender outra. Isso acontece o tempo inteiro. Só o tempo todo. Então, por exemplo, hoje aconteceu isso comigo no WhatsApp. O Aramis mandou mensagem lá no nosso grupo do Dime Podcast falando assim: eu gravei o programa pro vídeo, não sei o que. Aí eu falei assim, gravou como? Tipo assim, como que você gravou o programa sendo que você nem veio aqui e falou com a gente? Aí ele, em vídeo. Tipo assim, ele entendeu como que foi gravado o programa que ele gravou e não, tipo assim, que jeito que foi gravado, entendeu? Então, pra você ver, e aí foi engraçado que a resposta dele, no momento que ele respondeu, serviu muito mais pro sentido que ele disse do que pro sentido que eu tinha dito, sabe? Então tudo bem, eu falei, não vou ficar corrigindo, eu não vou ficar falando. Não era isso que eu queria dizer. Eu falei, tá bom. Pra você ver como as palavras são falhas e pra gente desapegar um pouco delas. Como diz o nosso amigo Gomes. Sejam simples. Sejam simples. Se atenham à simplicidade. É algo que eu tenho praticado pouco. E eu falo pra mim mesmo. Tudo que a gente fala aqui Tudo que a gente fala aqui é pra gente. É marcha, né? É marcha. Vai mais pra frente um pouco daqui também. Inclina a sua cadeira pra trás aqui, ó. Bom, pessoal, já de antemão eu agradeço a todos vocês que acompanharam o programa até aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Segue a gente lá no Instagram, @DimePodcast. Eu fico feliz demais de vocês estarem curtindo o programa. Aproveitem para poder interagir com a gente, mandar mensagem lá no nosso direct. A gente está sempre aberto para vocês. Agora, quem ficar é fã mesmo. O famoso, quem ficar é fã mesmo. Fã do Dime. Vou puxar a marcha e... Então vamos lá. Ó Virgem Senhora Mãe, perpétua na glória. Ó Virgem Senhora Mãe, é a voz que eu adoro. Ó Virgem Senhora Mãe, perpétua na glória. Ó Virgem Senhora Mãe, é a voz que eu adoro. Ó Virgem Senhora Mãe, ó Mãe gloriosa, usai o conforto. Ó Mãe poderosa, ó Virgem Senhora Mãe, ó Mãe gloriosa, usai o conforto. Ó Mãe poderosa, ó Virgem Senhora Mãe, ó Virgem Mãe pura, a vós eu apresento todos nesta formatura. Ó Virgem Senhora Mãe, ó Virgem Mãe pura, a vós eu apresento todos nesta formatura. Ó Virgem Senhora Mãe, todos a vós entregueis. Ó Virgem Senhora Mãe, adonar estes festejos. Ó Virgem Senhora Mãe, todos a vós entregueis. Ó Virgem Senhora Mãe, adonar estes festejos. Ó Virgem Senhora Mãe, estamos todos reunidos. Eu peço
Mãe divina, que vos faça nós felizes. Ó Virgem Senhora Mãe, estamos todos reunidos. Eu peço, ó Mãe divina, que vos faça nós felizes. Sem rios dessa vez. Grande abraço. Só é feliz quem é simples. Só é simples quem é feliz.